Seja bem-vindo à 8ª aula do curso Método PDV, curso completo de leilões de imóveis. Nessa aula aqui é uma aula bem importante que eu vou te mostrar quais são os riscos e as garantias que você tem dentro de um investimento de leilão de imóvel. Eu estou falando aqui quais são os riscos verdadeiros mesmo, não os mitos, tem muito mito nesse mercado, mas existem alguns riscos sim de você investir, claro, todo investimento tem risco, mas eu também quero te mostrar o tanto que apesar desses riscos, é também um investimento muito seguro, se você fizer da forma correta. Então, preste atenção nesse vídeo aqui, assista até o final. Vamos lá? Essa é a nossa aula sobre os riscos verdadeiros que a gente tem nos leilões de imóveis e as garantias que a gente tem como arrematante com base nas atuais leis que a gente tem em todo esse mercado. Vocês aprenderam nas aulas anteriores, né, os benefícios, as vantagens, as oportunidades que a gente tem nesse mercado, mas eu não falei exatamente dos riscos, né? A gente precisa ter um pouco de pés no chão também, porque nem tudo são flores, né? A gente precisa tomar um certo cuidado, porque senão a gente pode sim tomar um prejuízo financeiro ou de tempo, que tempo acaba resultando em prejuízo financeiro de forma indireta também. E nessa aula eu vou trazer um pouco mais do número das leis que envolve, né, dentro desse mercado de leilão de imóveis. Inclusive, se você quiser saber quais são a maioria das leis que abarcam os leilões de imóveis, eu vou colocar na descrição dessa aula. É só você lá acessar o link, lá vou botar o link direto no site do governo, né, exatamente da lei e dos artigos que envolvem os leilões de imóveis. E para a gente começar, a primeira lei que veio, que provavelmente é de onde começou, que surgiu todo esse preconceito nos leilões, é o Decreto-Lei o Decreto-Lei número 70 de 66. Olha só o ano dessa lei. Então foi a partir dessa lei que começou a ter um arcabouço em relacionado aos leilões extrajudiciais, a questão de hipoteca, quando o devedor deixa de pagar, ou então quando essa hipoteca é um tipo de garantia, né? Quando essa garantia é acionada pelo credor, que normalmente é um banco, uma instituição financeira, enfim. Só que essa lei era muito defasada, então tinha poucas garantias, quase nenhuma garantia para o arrematante e muitas garantias para a pessoa que estava lá inadimplente ou que colocou o bem lá como garantia e ia acabar perdendo o bem. E aí era um processo mais complicado, demorava bastante, a desocupação era bastante complicada também. E isso tudo foi mudando com o tempo para cá, né? Falei para vocês já nas outras aulas que teve a lei 9514 de 97 e depois teve várias alterações dessa lei e de outras leis também no Código de Processo Civil, até que veio o novo Código de Processo Civil em 2015, que trouxe bastante garantias que a gente vai explicar um pouco mais aqui nessa aula. Mas o que acontece é que por conta dessa época, dessa lei defasada, né, de 66 durante até 97, até além disso também, porque quando veio essa 9514 ainda não era perfeita ainda, ela ainda foi adaptada durante os próximos anos, né? E essa época trouxe esse receio dos leilões de imóveis, então todo esse preconceito foram passando de boca em boca. Talvez você tenha escutado, ou então você já tenha pensado assim antes de conhecer, de estar nesse curso aqui, ou já escutou alguém falando que os leilões é muito complicado, que o problema é a desocupação, enfim. Então muita coisa mudou por conta disso. Inclusive tem pessoas que nem imaginam que é possível ganhar dinheiro com um leilão, sabe que existe essa forma de compra, de aquisição de imóvel, e outros que até sabem, por conta desse preconceito, não tem nem o menor interesse de saber realmente como é que é, se realmente é seguro ou não. E assim criou-se alguns mitos dentro desse mercado, né, dentro dos leilões de imóveis. E eu vou citar alguns para vocês aqui. Por exemplo, o primeiro mito, o que mais dá medo nas pessoas é achar que a desocupação é complexa demais, é difícil de fazer, demorada, custosa, né? E na verdade não é. Você vai aprender nesse curso aqui que existe sim alguns casos que realmente essa desocupação pode ser demorada, pode ser um problema, mas você vai aprender a como evitar esses tipos de situações. Então, o risco vai ser muito pequeno de você pegar um caso que a desocupação vai ser complicada. E a desocupação é muito simples, você vai ver nas aulas específicas, a gente vai ter uma aula tanto na parte da prospecção e do desembaraço
do extrajudicial e do judicial, vocês vão ter aulas explicando direitinho como que você faz esse processo da desocupação. Você vai entender como é simples e fácil de fazer. Muitas vezes você não precisa nem de advogado e não vai custar nada para você fazer. E o tempo que você vai levar pode ser de 1, 2 meses, coisa rápida. Claro que existem exceções, a gente está trabalhando aqui de tentar achar os principais casos, os melhores casos, mas sempre haverá um risco sim de ser um pouco mais complicado, porque você está reduzindo o risco quando você faz uma boa análise, quando você faz todos os seus estudos, mas o risco ele sempre vai existir, mesmo que seja de uma forma bem pequena. Mas na maioria, quando você considerar todos os investimentos que você fizer, quanto mais arrematações você fizer, a longo prazo, a grande parte dos leilões que você vai arrematar, você vai ter grande lucro e vai ser uma desocupação simples. Uma pequena parte talvez dê algum problema, mas que no final das contas você ainda vai conseguir ter um bom lucro, porque a margem de lucro, se essa for sua estratégia, a margem de lucro pode ser tão grande que você consegue suportar qualquer tipo de intercorrência, né, que possa acontecer no caso de uma desocupação um pouco mais morosa. Mas a grande maioria é simples sim de você fazer. E o segundo mito é que as pessoas acham que tem um grande risco de você perder dinheiro. E, na verdade é o contrário, você tem um baixo risco de perder dinheiro. Claro que você fazendo uma escolha minimamente adequada de um leilão, por exemplo, você não vai entrar no leilão que tem uma dívida enorme e que o arrematante teria que assumir. Então você fazendo essa primeira filtragem, que é muito simples de você fazer, muito difícil você vai tomar, é muito difícil você tomar um prejuízo com os leilões de imóveis. Porque quando tudo der errado, se você entrou no arrematou e tudo deu errado e está muito problema, no final das contas você pode pedir o dinheiro de volta. Pode acontecer do leilão ser anulado ou de você desistir desse leilão e no máximo que aconteceu com você foi ter esse dinheiro parado aí durante um tempo e você vai ter todo o dinheiro de volta até corrigido monetariamente. Claro que com índice de uma poupança, por exemplo, às vezes da Selic, mas enfim, já é uma correção. Então você nem perder dinheiro, você vai perder. Mas sim, existem situações em que o risco de perder dinheiro ele de fato existe e eu vou falar para vocês mais um pouquinho para frente. E o terceiro mito, qual que é? É achar que você precisa ser especialista demais ou precisa ser advogado ou entender muito bem desse mercado para poder arrematar. E você já sabe, nessa altura do campeonato, você sabe que não. Qualquer pessoa pode arrematar, não precisa de um conhecimento aprofundado, específico de direito ou ser um advogado, enfim. Você pode participar, pode conseguir fazer grandes arrematações como qualquer leigo, né? Você não precisa ter uma especialização, um conhecimento específico na área. Só o que você está tendo aqui nesse curso é mais do que suficiente para você aproveitar a grande maioria das oportunidades. E quando você estiver diante de uma situação em que você não tem o conhecimento, aí você procura parcerias, você procura alguém que tenha esse conhecimento. E não é tão caro assim. Vai valer a pena você contratar, por exemplo, um advogado que possa te ajudar numa situação que seja um pouco mais complicada, que talvez você não tenha tanta segurança assim. Tá, e quais são os riscos verdadeiros que a gente tem nesse mercado? Para eu poder explicar melhor para vocês, vamos para os slides. Os riscos reais nos leilões de imóveis. Então, o primeiro risco que a gente tem são os riscos de fato de você perder algum dinheiro, né? Você sofrer algum prejuízo financeiro. Dentre esses riscos, eu cito, primeiro, cair em golpes falsos, né, de um site falso. Isso aqui é muito fácil, a gente vai aprender na próxima aula como você encontra os sites dos leiloeiros e como você faz essa verificação. Vai descobrir qual que é falso, como você garante que ele é um site verdadeiro. Depois disso, assumir dívidas não previstas. Previstas entre aspas, porque se você faz uma boa análise, você vai saber se a dívida que existe é ou não de sua responsabilidade, como arrematante. Isso aqui, você não pode entrar num leilão com dúvidas sobre isso aqui. Você tem que ter certeza sobre isso aqui. Talvez depois que você já tem mais experiência em leilões, já fez várias arrematações, você tente se aventurar em alguns casos onde a questão da dívida ela não é tão certa assim, ela não está clara no edital, por exemplo, ou no processo, mas você tem um embasamento jurídico, então você tem experiência para dizer que você tem uma grande probabilidade de não assumir aquela dívida e você vai ter tempo e disponibilidade financeira para discutir isso na justiça com o juiz. Mas isso eu não recomendo para você que está começando agora. Isso aqui é para quem já tem mais experiência e tem bastante disponibilidade de dinheiro para começar a expandir e tentar ir nesses casos onde não está tão certo assim. Mas você, como
iniciante agora nas arrematações vai procurar aqueles casos que são mais claros, que estão definidos de quem que é a responsabilidade. E a grande maioria dos leilões já estão definidos, estão ou descritos no edital ou no processo. Então, o nosso foco vai ser entrar em leilão que você não vai ter dúvida em relação à dívida. Então, esse risco aqui é fácil você evitar. Arrematar sem avaliar o preço real de mercado. Você arremata achando que só confiando naquela 50% de desconto que está no site do leiloeiro, mas aí quando você vai botar para vender, você vai descobrir que o preço é muito menor do que você tinha imaginado. Aqui existe uma chance de você tomar um prejuízo, porque você arrematou achando que ia ter um grande lucro, teve lá os custos, né, todos os custos envolvidos, desde a arrematação até transferir o seu imóvel para o seu nome, e às vezes esse custo, como a margem vai ser muito pequena, talvez esses custos sejam maiores do que o valor que você vai conseguir na venda. E aí você teve, de fato, um prejuízo. Por exemplo, você arrematou por 50 mil um imóvel que estava avaliado em 100 mil. Teve 50% de desconto. Você gastou ali, por exemplo, vou botar aqui uns 20% de custos. Num cenário mais pessimista, dá em torno de uns 20% aí de custo. Então, 20% de 50 mil dá 10 mil. Então, você gastou 60 mil para poder deixar esse imóvel prontinho no seu nome e apto a ser vendido. Só que aí quando você for vender, você viu que esse imóvel, em vez de valer 100 mil, ele estava valendo 55 mil. E aí o que aconteceu? Você vai ter que vender por 55 mil. E você, no final das contas, teve um prejuízo de 5 mil. Você gastou 60. Então, essa é uma situação que pode te dar, sim, um prejuízo. Você evita esse risco aqui fazendo uma análise bem feita na análise inicial lá de preço de mercado, análise da questão da demanda, da liquidez. A gente vai ver tudo isso na nossa fase da prospecção dos leilões. Além disso, você tem o risco de perder tempo, né? Que perder tempo indiretamente é perder dinheiro, porque você tem todo o seu dinheiro está mobilizado ali por muito tempo, você está perdendo outras oportunidades que você poderia estar aproveitando, ou então às vezes se você usou algum financiamento, alguma coisa assim, quanto mais tempo você levar para poder concluir esse processo, você vai estar pagando mais juros, né? Cada mês que passa, um juros a mais. Ou então, cada mês que passa, você está pagando um condomínio a mais, quando o imóvel já está no seu nome, né? Você paga condomínio, paga IPTU, se tiver luz, energia, né? Água, então tudo isso envolve nesse custo. E o que faz você perder tempo, de fato, né? Quando você arremata e o executado é muito atuante no processo, ele tem bons argumentos e tem argumentos que fazem sentido mesmo. Então, esse processo pode ser um processo que demore mais tempo para poder resolver, até porque ele vai entrar com recurso, com embargos, vai na segunda instância, terceira, ele vai fazer o que puder para poder tentar embarrear esse leilão. E isso pode ser um problema para você. Por isso que a sugestão é que você vá atrás de leilões em que o executado é pouco atuante ou nada atuante. Tem muitos casos que a pessoa não está nem para nada, o juiz intima o tempo todo, ela não responde, não fala nada, deixa correr o prazo. Essas são as melhores situações em que a probabilidade dele entrar com algum pedido, alguma coisa, é muito pequena. E às vezes, quando ele entra, às vezes ele não fala nada durante o processo inteiro. No dia do leilão, ou na semana do leilão, ele vai lá e quer tentar argumentar alguma coisa. Só que muitas vezes ele usa argumentos que o juiz nem acata mais, porque você já teve todas as oportunidades para alegar suas defesas. Até agora você não falou nada e agora você quer anular o leilão? Não. Normalmente é isso que acontece. Claro que cada caso é um caso, né? Tem situações em que o executado vai ser um pouco atuante, mas ainda assim vai ser uma situação tranquila para você. Então esse feeling você vai adquirir à medida que você vai analisando os leilões, que você vai analisando os processos. Quanto mais experiência você tiver olhando e tendo essa perspectiva, melhor vai ser o seu feeling de identificar isso aqui. Talvez no início pode parecer um pouco mais complicado, mas é assim mesmo. É desse jeito, você é devagar, aos poucos, você vai entendendo, vai começando a perceber alguns detalhes com o tempo, com a sua experiência, só de você ficar analisando o leilão, sem acompanhar o processo inteiro, assim, até depois do desfecho, né? Depois que você arremata. Próximo risco é não se prevenir de problemas óbvios, como situações que possam levar à anulação do leilão. Que situações óbvias seriam essas? Por exemplo, quando você está no leilão judicial, é preciso você cumprir aquele prazo entre a publicação do edital e o dia de acontecer o leilão.
que é o prazo mínimo de 5 dias, falei nas aulas anteriores. Você não respeitar esse prazo é um problema muito óbvio, que tem grande chance de anular esse leilão. Outra questão é falta de intimação, muito comum. Depois que o leilão ele é publicado, as pessoas precisam ser intimadas. Você precisa constar lá no processo que todo mundo foi intimado pelo oficial de justiça. A gente vai ter uma aula específica sobre as intimações, quando o caso que o oficial de justiça não encontra, por exemplo, a pessoa no endereço dela, como que acontece a intimação. Mas essas intimações precisam acontecer. Uma falta de intimação pode levar à anulação de um leilão. Da mesma forma que nos extrajudiciais, a falta de notificação, porque como não é um processo judicial, não é intimação, é uma notificação. A falta de notificação dos leilões, por exemplo, ao devedor, à sua esposa, enfim, todo mundo envolvido, também é uma grande causa de anulação de um leilão. Uma outra questão óbvia é a questão do preço vil. Arrematar no preço vil, quando está explícito no edital que o preço mínimo é tanto, principalmente no caso dos judiciais, né, que tem especificando na lei qual que é o preço vil, é uma causa também bastante comum de anulação de leilão. Ou quando tem uma pessoa, um incapaz no imóvel, é imóvel de incapaz, mas o juiz não tinha percebido isso antes, durante o processo, porque o imóvel de incapaz, o preço vil, ele passa a ser 80%, ou seja, só pode ter 20% de desconto aqui no imóvel de incapaz. Então, se tem incapaz no imóvel, é uma outra situação que pode levar à anulação do leilão, se o preço mínimo estiver abaixo desses 80%. E todas essas questões aqui você consegue evitar facilmente fazendo uma boa análise, que é a fase da prospecção, análise documental do leilão. Você garante tudo isso aqui, você evita esses problemas fazendo uma boa análise. O próximo é uma desocupação morosa, que normalmente acontece porque você não fez também uma boa análise prévia, né, do ocupante, da situação do processo, da análise do leilão como um todo. Você consegue evitar a grande maioria dos casos de uma desocupação mais morosa fazendo uma boa análise e evitando aqueles casos que você sabe que tinha muita grande chance de dar algum problema. Tá, e quais são então as garantias que a gente tem para o arrematante, né? Depois que veio essas leis, Lei 9514, 97, veio o novo Código de Processo Civil, 2015, e algumas leis específicas, por exemplo, o artigo 130 do CTN, né? O CTN é o Código Tributário Nacional. É um artigo muito importante que traz muita garantia para a gente em relação aos tributos, né? Em questão de IPTU, não ser cobrado ao arrematante depois que ele arremata. Então, a primeira garantia que a gente tem são as grandes instituições que estão promovendo os leilões. Por exemplo, no judicial, é a própria justiça que está fazendo o leilão. Então, você tem todo o poder judiciário por trás de você ali para garantir aquela arrematação, para garantir a transferência e a entrega daquele imóvel para você. A gente já falou bastante sobre isso aqui nas aulas anteriores. Mas você também tem, no caso dos extrajudiciais, os grandes bancos. Os grandes bancos, eles são também uma garantia de que vai ter essa entrega desse bem, que ele vai fazer tudo certinho, o procedimento. Claro que você precisa garantir se foi cumprido aqueles requisitos da lei. Como, por exemplo, eu falei para vocês, né? Da notificação, do prazo que o banco precisa cumprir, no registro da matrícula, da consolidação da propriedade. Todos esses requisitos sendo cumpridos, que às vezes os bancos cometem muito erro aqui. Caixa Econômica, apesar da Caixa Econômica ser o banco que tem mais know-how, que mais sabe fazer leilão, comete muito erro, porque às vezes tem tanta coisa para fazer, tanto volume de imóvel para executar, né, para fazer o leilão. Envolve também muitas pessoas diferentes, né, gerentes de todo tipo no Brasil inteiro, que às vezes pode acontecer sim algum erro. Mas, de qualquer forma, é um grande banco que está ali por trás para te garantir aquela venda, vai fazer a escritura pública, vai te entregar o imóvel, vai cumprir o que diz no edital, vai fazer o pagamento, por exemplo, das dívidas quando a responsabilidade é do banco. Então, os grandes bancos é uma forma de garantia também desses leilões. No caso do leilão judicial, o processo já está nas últimas fases. Então, é muito mais fácil para você, como arrematante, entrar nesse processo e concluir ele rapidamente, em pouco tempo. Eu digo que sim, que leva mais ou menos de 2, 3, até 4 meses, do dia que você arremata num judicial, até você tomar posse do bem. Claro que isso aqui é uma média geral, mas normalmente é esse prazo que a gente tem, que a gente leva para tomar posse e continuar a fase da venda do leilão judicial, né? O que mais que você tem?
a legislação está muito mais robusta. Você começou com aquela decreto-lei lá de 70, de 66 e veio as leis seguintes, né, que eu falei para vocês aqui já. E dentro da lei, por exemplo, do Código de Processo Civil de 2015, também tem o Código Civil, que também tem alguns detalhes, mas fala o seguinte, que o bem, está descrito na lei dessa forma, o bem vai ser entregue livre de qualquer ônus. O que são os ônus? É qualquer restrição que tenha no imóvel, por exemplo, penhora, hipoteca, todos esses tipos de ônus vão ser retirados da matrícula e o arrematante vai receber esse imóvel livre desses ônus, né? Inclusive, os leilões judiciais, eles são considerados uma forma de aquisição originária. É como se o imóvel ele estivesse sendo vendido pela primeira vez. Todo o passado dele ele deve ser desconsiderado e a partir daquele momento ali, como se ele tivesse nascido ali, o arrematante sendo a primeira pessoa a comprar esse imóvel. Isso também está descrito na lei e tem também muita jurisprudência, né, que é o entendimento, né, da justiça, dos advogados, dos juízes, enfim. Você tem também a redução de número de recursos possíveis. Antigamente, lá naquela época da Decreto-Lei 70, era muito comum a pessoa que estava perdendo imóvel entrar com muitos recursos sobre qualquer coisinha. E isso fazia o processo demorar demais, ficar durante anos em discussão na justiça. E por conta disso, a própria legislação já reduziu bastante os tipos de recursos que a pessoa pode entrar durante o processo. E aqui também inclui os extrajudiciais, quando a pessoa abre uma ação, né, inicia uma ação para tentar anular o leilão. E assim reduziu bastante o tempo de análise desse processo. Inclusive, no caso de leilão de imóvel, você não tem a questão das provas testemunhais, você não tem a questão da prova pericial. Apenas a prova documental é suficiente para poder concluir o caso. O que isso significa? Bastante redução de tempo durante a análise processual. Por exemplo, o meu trabalho, né, hoje como perito da Polícia Federal, eu trabalho muito com os crimes, né? Então são ações penais. E a minha área é a engenharia civil. Então, pensa o tempo que não demora para poder concluir um processo desse, de um crime. Por exemplo, a pessoa, um governador, por exemplo, fez uma contratação de uma obra e aí teve desvio de recurso público, desviou bastante recurso dessa obra, fez 10% da obra, quando era para ter feito 80%, e desviou todo o dinheiro daquela obra ali. Nesse tipo de situação, tem que ter a prova minha como perito, que é uma prova pericial, mas tem que ter a prova de testemunhas, tem que ouvir o prefeito, tem todo um processo que tem que seguir e demora demais. Cada uma dessas fases aqui leva bastante tempo, tem que ter uma investigação da própria polícia, tem que ir lá no local, né, conversar com pessoas envolvidas, enfim. Tudo isso leva muito tempo. E no caso dos leilões já não existe isso, porque basta a prova documental. A prova que o documento, por exemplo, da análise das matrículas, análise dos contratos, enfim, esse tipo de coisa. Então é muito mais fácil, muito mais rápido o processo, as ações judiciais quando envolve a questão de um leilão de imóvel. Então por isso que a justiça já avançou bastante desde aquela época, daquela primeira lei lá até hoje, tornando o processo do desembaraço do leilão, tanto o extra como o judicial, muito mais rápido. E inclusive, tem multa prevista para quem tentar só enrolar, atrasar o processo, né? Ou então usar de má fé. Era muito comum isso aqui, a pessoa entrava com bastante recurso só para poder enrolar o processo, ficar lá 8 anos, 10 anos lá em discussão, enquanto ele está morando no imóvel. Então, os juízes têm sido muito duros quanto a isso aqui. Quando percebe que a pessoa está entrando com recurso e não tem argumento para isso, o juiz mete uma multa lá, às vezes, de 10% do valor da causa em si. 10% é um valor bastante alto. Às vezes a pessoa usa de má fé também, e existe previsão legal para multa em relação a isso, enfim. Além de multa, o juiz ainda pode condenar ela a pagar uma indenização, fora a multa. E após o auto de arrematação, o arrematante adquire um direito de receber o bem. Então essa é uma outra garantia que a gente tem, principalmente nos leilões judiciais. É um direito que nasce ali, ele tem o direito de receber aquele bem. Claro que vai ter uns prazos para ser cumpridos, o executado ele tem 10 dias para poder alegar alguma coisa
alguma questão, algum embargo que possa anular o leilão, caso ele tenha razão, né? Caso ele tenha fundamento para isso. E se for constatado, aí o leilão é anulado. Mas de uma forma geral, o arrematante tem esse direito de receber esse bem. E aí a justiça vai estar toda ao lado do arrematante para poder cumprir e entregar esse bem para ele da forma como ele deveria ser. E você também tem uma legislação mais robusta em relação aos extrajudiciais, que é a Lei 9514, de 97. Eu fiz questão de trazer esse artigo 30 aqui para mostrar para vocês. Ó. O arrematante terá direito a entrar com ação para reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente para desocupação em 60 dias. Ou seja, esse artigo diz o que o juiz tem que fazer, que ele tem que conceder essa liminar. Claro que você tem que entrar com a ação, né, de reintegração de posse com liminar. Essa é a forma que você tem que, a ação que você tem que entrar. Inclusive tem um modelo nos bônus desse curso, tem um modelo lá de uma petição inicial que você pode entrar de reintegração de posse. Basta colocar seus dados lá e colocar as informações pessoais suas. Então, o juiz ele tem que conceder essa liminar em 60 dias. Então a lei diz o que ele tem que fazer e em qual prazo que ele tem que conceder isso. Então veja que isso aqui já é uma garantia muito forte para você conseguir a desocupação. Claro que isso aqui é uma regra geral, já é bastante boa para nós, para arrematantes, mas cada caso é um caso. Tem situações que pode ser que o juiz não decida por não utilizar, não cumprir o que está descrito aqui. Mas a grande maioria faz conforme está na lei. E nós temos o parágrafo único, também bastante importante. As ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança de leilão serão devolvidas em perdas e danos e não obstarão à reintegração de posse. O que quer dizer esse parágrafo único? Eram situações muito comuns em que nos extrajudiciais, quando a pessoa perdia o imóvel para o banco, começava a entrar com um monte de ação judicial questionando os juros abusivos, dizendo que o procedimento da cobrança não foi correto, sendo que o banco cumpriu tudo que estava escrito no contrato. A pessoa assinou o contrato, o banco fez conforme estava tudo descrito no contrato, e a pessoa ainda assim vinha questionando esse tipo de... fazer ação judicial com esse tipo de argumento. Aí o que acontecia? Os juízes, como não tinha uma previsão legal, não prevendo esse tipo de situação, não desocupava o imóvel e prolongava aquilo ali por muito tempo até discutir, até julgar, dar sentença sobre aquele assunto. Então esse parágrafo único veio exatamente para cortar esse tipo de situação. Questões em que envolvem discussão de juros, desse contrato que a pessoa tinha, né, do financiamento imobiliário, ou a forma como era cobrado, enfim, todos esses procedimentos, essas discussões, elas não vão impedir que a arrematação ocorra e que o arrematante ocupe o imóvel. E se a pessoa ganhar esse processo, né, esse devedor tiver realmente razão, ele vai ter os danos reparados de uma outra forma. O banco vai restituir com algum dinheiro, vai pagar de alguma forma, mas ele não vai mais ter esse imóvel de volta no nome dele. Então, essas são as grandes garantias que a gente tem nessa Lei 9514. E a maior garantia que o arrematante pode ter é fazer uma boa análise na fase da prospecção. Ou seja, fazer uma boa escolha de um leilão. É isso que vai garantir você ter todo um processo de desembaraço mais fácil, mais simples de fazer e rápido. Então, essa é a grande garantia que você pode ter e que vocês vão aprender aqui nesse curso. Então, na próxima aula, a gente vai aprender onde que você encontra os leilões e como você evita os sites falsos. É uma aula bastante interessante, a gente vai ter, inclusive, uma aula prática sobre como fazer essa análise, essa busca dos leilões.